Representantes da Organização Mundial de Saúde estão agora em Genebra dando as últimas informações sobre a doença. Por isso, vamos ao vivo até a Suíça falar com a Bianca Rottier. Bianca, o que diz os especialistas, as autoridades da OMS? Oi, Márcio, boa tarde para você, boa tarde a todos. Bem, numa coletiva de imprensa em Genebra, aqui na Suíça, uma representante da Organização Mundial da Saúde chegou a falar em situação inédita. O diretor executivo do Programa de Emergências da OMS, Michael Ryan, disse que o mundo inteiro precisa estar em alerta e agir. Ele destacou que até agora 15 países importaram casos do coronavírus da China. E diante desse cenário, a Organização Mundial da Saúde decidiu reunir novamente o Comitê de Emergência, um comitê formado por 16 especialistas independentes. O encontro amanhã vai ser o terceiro em uma semana e o objetivo é avaliar se o surto do novo coronavírus agora deve passar a ser considerado uma emergência de saúde pública de interesse internacional. E, se for o caso, quais são as recomendações necessárias para uma resposta global? Na semana passada, a OMS afirmou que ainda era cedo para considerar a situação uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Na China, o medo do novo coronavírus continua grande. Wuhan, o epicentro do surto do novo coronavírus, nem parecia uma metrópole de 11 milhões de habitantes. Hoje, ruas e avenidas estavam totalmente livres, sem trânsito. Na capital, Pequim, as ruas, os shoppings e as atrações turísticas também ficaram vazias. Normalmente, nessa época do ano, com um feriado prolongado do Ano Novo Lunar, as famílias costumam sair para passear. Mas hoje, poucas pessoas quiseram se arriscar. A turista brasileira Amanda Lee, de 23 anos, foi uma delas. Disse em inglês a uma agência de notícias que estava planejando a viagem há bastante tempo e agora não vai poder ver nem a Grande Muralha da China, que está fechada. Multidão mesmo só nas ruas de Xangai. Centenas de pessoas formaram filas enormes para comprar máscaras de proteção. Esse morador diz que cada pessoa só pode comprar 5 máscaras de uma vez e por isso ele precisa voltar para a farmácia todo dia. Esse idoso não acha uma boa ideia ficar tão perto de tanta gente porque tem medo de se contaminar. O medo do contágio se espalhou por Xangai, porque autoridades anunciaram hoje que o número de casos confirmados na cidade aumentou para 96. O total de casos confirmados na China continental chega perto de 6 mil, segundo o último boletim divulgado pelo porta-voz da Comissão Nacional de Saúde. Desse total, 1.239 casos são considerados graves, com 132 mortes. Até agora, 103 pacientes foram liberados do hospital. O diretor de um centro de saúde em Pequim disse que é necessário parar o transporte público em alguns lugares para controlar o movimento de pessoas e impedir que a doença se espalhe. O novo coronavírus preocupa porque é uma variação desconhecida, se propaga rapidamente e surgiu num país de governo fechado. Mas, para esta infectologista, até agora, não há motivo para pânico. No momento, ele parece ter uma mortalidade baixa. A mortalidade vem de acordo com a gravidade de cada indivíduo. Então, todo quadro gripal é mais grave em crianças e idosos e quem tenha fator de risco. No geral, ele está dando de 3 a 4% de mortalidade, mas isso aí, um número ainda, ele é feito muito pequeno ainda, precisa de mais análise para investigar. E dos Estados Unidos, a gente vai ao vivo para a Suíça, porque a gente encerra esta edição com as últimas informações sobre o novo coronavírus. Representantes da Organização Mundial da Saúde terminaram agora uma entrevista coletiva em Genebra, falando exatamente sobre o surto que já matou 132 pessoas na China. A gente vai trazer todas essas informações ao longo da programação e, claro, também no Jornal Nacional. Mas a repórter Bianca Rottier tem as informações ao vivo para a gente. Bianca, o que disse o diretor-geral da OMS? Oi, Márcio. Os representantes da OMS
reunidos em Genebra, disseram que as informações estão mudando a cada hora. Ressaltaram que os especialistas ainda estão aprendendo sobre o vírus a cada instante. Agora, ao mesmo tempo, destacaram que os casos do coronavírus estão, sobretudo, concentrados na China. 71 casos foram registrados em outros 15 países, mas a maioria dos casos sempre associados a viagens à China. A OMS ressaltou que a transmissão do coronavírus de humano para humano fora da China é profundamente preocupante. Os representantes da OMS destacaram ainda que cerca de 20% dos casos são graves, cerca de 2% deles têm levado à morte. Para se ter uma ideia, a SARS, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, tinha uma taxa de mortalidade de quase 10%. Então, agora, para definir se a situação deve ser considerada ou não uma emergência de saúde pública de interesse internacional, o Comitê de Emergência da OMS